Fala criativos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula e hoje a gente vai montar uma arte de design de social media temática, tá? De 80 por 1350, a gente vai usar esses tamanhos nesse projeto, tá? Resolução 72 e aqui habilitado estilo prancheta, tá? Agora vamos iniciar. Como sempre, a gente inicia ali pelo background, né? Pelo fundo, mas antes eu quero aqui ensinar um macetezinho a vocês. Eu só quero por mais que o tamanho esteja em 1080 por 1350, eu só quero que pegue ali o tamanho exato do feed, né? Eu quero colocar as informações dentro do tamanho 1080 por 1080. Mas, Bruno, como é que faz isso? Simples e fácil. Olha só, vou criar um retângulo aqui. Vou colocar aqui em cima, ó, 1080 por 1080, tá? E aí a gente vai concentrar todas as informações aqui dentro, tá? Desse retângulozinho, ó. Deixei bem no meio. Agora eu vou puxar aqui a régua, tá? Vou puxar uma régua aqui também para baixo. Agora é só desabilitar o retângulo e a gente só vai trabalhar aqui dentro, tá? As outras partes aqui serão apenas para preenchimento. Vocês vão ver aí ao decorrer da aula. Bom, para a gente iniciar a nossa aula, como eu já falei, vamos começar pelo background. Vou criar aqui uma nova camada no maisinho. E agora eu vou criar um fundo sólido, tá bom? Nessa cor que já está aqui mostrando para vocês, tá? Que eu já tinha selecionado, mas esse aqui, ó, é o código. Esse aqui é o código 3F0E6A, tá? 3F0E6A. Esse aqui é o código, tá bom? Então, ó, Alt Backspace, já selecionei aqui do fundo. Agora, para a gente continuar montando o nosso background, eu vou puxar aqui as nossas imagens que utilizamos no fundo, tá bom? Então, ó, puxei a primeira, que é essa imagenzinha aqui do desenho Divertidamente, né? Vai ser a arte temática vai ser desse desenho, tá bom? Então eu procurei algumas artes para a gente estar elaborando de fundo. O primeiro vai ser esse, que eu vou concentrar mais ou menos aqui, tá? Qualquer coisa eu altero. E agora puxei esse aqui também, que a gente vai utilizar, tá bom? Esse aqui, ele vai ficar como se fosse o chão da nossa arte. Vocês vão já entender. E agora eu arrasto essa camada aqui, ó, dessa imagem para baixo. Pronto. Agora eu pego essa aqui de cima, Ctrl T, e vou aumentar só um pouco, tá? E aí a mágica já vai começar a acontecer, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? É o seguinte, eu não vou utilizar essa parte aqui dessa imagem. É como se fosse realmente completando uma na outra, né? Então, ó, a gente vem aqui na ferramenta de laço poligonal e vai aqui contornando essa parte aqui da janela. E agora o que eu não vou usar, eu contorno todinho, fecho aqui a seleção, delete. Ó, não pegou porque está em objeto inteligente. Mais uma vez, clicou com o botão direito em cima da camada, rasterizar a camada e aí sim a gente consegue deletar. Pronto, perfeito. Agora eu vou colocar só aqui, ó, Ctrl T, aumentar só mais um pouco. Vocês vão ver que o fundo a gente só vai utilizar por conta das cores, mas nem vai aparecer muito esse fundo, tá? Porque a gente vai já colocar o desfoque nele. Então, vou só centralizar aqui tudo bem direitinho, Ctrl T, para ficar bem real mesmo aqui a nossa paisagem. Pronto, show de bola. Agora sim a gente pode colocar o desfoque. Olha só, filtro, que selecionei a camada, filtro, desfoque, desfoque de caixa. E, ó, só para não ganhar tanta nitidez, né? Não para ficar tão viva. Eu quero trazer sempre, como eu falo para vocês, eu quero trazer a atração mesmo, para o nosso produto, que já eu vou colocar aqui. Então, ó, já coloquei aqui mais ou menos o efeito de desfoque de caixa. E aqui no fundo, eu vou deixar assim, porque já a gente vai utilizar outro efeito, tá? Mas a gente já está começando a montar aqui o nosso background. Já demos os primeiros passos. Ctrl T, sempre alinhando, tá? Quando você vê que não está muito legal, você pode ir alinhando aqui, puxando aqui nos retângulozinhos com o botão
esquerdo do mouse, puxando, vou deixar aqui para ficar mesmo o chão, para a gente colocar o hambúrguer em cima, como se ele realmente estivesse em cima de algo, né? E agora eu vou puxar aqui o nosso hambúrguer, tá? Que a gente vai utilizar. Arrastar aqui para cima de todos, Ctrl T e vou aumentar ela aqui, ó. Aumentei demais. Vou deixar mais ou menos aqui. Pronto. E agora a gente vai retirar, né? A gente vai retirar o fundo dele utilizando um macetezinho de removedor de fundo. Bruno, como é que eu faço isso? Lá em propriedades, ó. Você vem aqui em janela, propriedades, editar conteúdo, ó. Quando aparecer aqui editar conteúdo, é porque mais uma vez está em objeto inteligente. Então você vem novamente na camada, clica com o botão direito e rasteriza, tá? Então, ó, já foi rasterizado. Agora você vem aqui, remover fundo. Agora ele vai remover o fundo pra gente bem rapidinho, tá? Ó, prático e fácil. Agora eu vou aqui colocar o nosso hambúrguer como se realmente tivesse encostado aqui no chão do nosso background, tá bom? Então, ó, já vocês vão perceber que esses detalhes também nem vão aparecer. O que vai realmente aparecer é o que vocês viram aí na thumbnail da aula, que é o hambúrguer, tá bom? Então, vou deixar ele mais ou menos aqui, qualquer coisa a gente muda, tá? E aí, para a gente retirar esses detalhezinhos aqui, o que é que eu vou fazer? Já montando também a parte do chão, né? Botei nosso hambúrguer aqui, já para ter uma noção. E agora, para a gente utilizar aqui o efeito no chão, né? Para retirar aqui esses detalhes, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no retângulo e vou selecionar alguns roxos, alguns tons roxos aqui que está no chão. Mas você pode perceber que o meu, ele já está num tom roxinho, né? Que eu já utilizei. Eu vou utilizar esse aqui mesmo que eu utilizei no background, tá? Que já vocês vão entender o porquê eu coloquei essa cor sólida aqui, tá bom? Então eu vou utilizar ele mesmo, vou puxar só um pouquinho mais aqui para cima, tá? Vai ficar mais clarinho e eu vou passar ele no chão, tá? Bruno, o que é que tu vai passar no chão? Calma, vamos criar agora uma nova camada. E com o pincel macio, ó, pincel macio, não o duro, o macio, com o colchete de baixo do teclado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar aqui, ó, e esconder esses detalhes que eu não quero que fique, tá bom? Não quero. Eu só quero mesmo essa imagem para montar o chão, né, retinho, mas eu não vou utilizar essa imagem de fundo como realmente um chão, só para ter uma base. Então puxei aqui para baixo, olha só, tá vendo? Eu já escondi metade aqui dos detalhes, realmente não vai aparecer eles. Então eu vou só dando um cliquezinho aqui, ó, para ele desaparecer mais ainda, tá? Mas para mim aqui já tá top, já tá bom demais. E agora a gente vai trabalhar na parte dos hambúrgueres, tá bom? Então, Bruno, o que foi que você fez nessas partes aí dos hambúrgueres? Simples e fácil. Eu coloquei 2 hambúrgueres de fundo, eu gosto muito desse efeito, de sempre trabalhar com um fundo infinito. E para a gente trabalhar com esse fundo infinito, eu trouxe mais 2 hambúrgueres. Então, Ctrl J, tá? O de trás aqui, ó, que você duplicou, Ctrl T, aí selecionou e você traz ele aqui, pressionando com o botão esquerdo do mouse, diminuindo para trás, tá? Só você ir diminuindo aqui, pressionando o botão esquerdo do mouse. E agora, Ctrl J novamente, nesse aqui que está de trás, para a gente colocar do outro lado também. Então, Ctrl T agora para selecionar ele e a gente arrasta com o botão esquerdo do mouse para esse lado, tá? Então, ó, perfeito. Essa de primeira vai ser a posição. Qualquer coisa a gente muda, né? Vocês vão ver que eu gosto muito de fazer testes, mas de primeira aqui tá ótimo para a gente começar a colocar efeitos e começar a dar os nossos próximos passos aqui em nosso projeto. Bom, qual é o nosso próximo passo agora? Agora a gente vai trabalhar na sombra do hambúrguer, né? Já colocamos aqui, já posicionamos o hambúrguer, agora a gente vai trabalhar na sombra dele, tá? Deixa eu puxar só um pouquinho aqui mais para cima. Vocês vão fazendo também os testes aí de vocês.
E agora a gente vai trabalhar na sombra do hambúrguer. Então, é o seguinte, Ctrl mais para ter mais precisão. Aqui mais ou menos, que tá bom. E agora a gente vai criar uma nova camada, porque para fazer essas sombras eu vou utilizar também o pincel macio. Então aqui no mais, para fazer uma nova camada, vamos aqui no pincel macio. Vou diminuir com o colchete de cima do teclado e vou apertar X. X foi para o branco, agora D foi para o preto. Esses são atalhos do teclado, tá? Então, ó, Ctrl mais para ter um pouco mais de precisão. E agora eu vou passando aqui, ó, bem lentamente para ficar uma coisa bem feita, tá? Com paciência, precisão. Passando o pincel macio e aí vocês vão vendo que já vai montando a sombra, né? Então é isso que eu quero fazer, montar essa sombra. Olha só. É como se ele realmente estivesse aqui encostado, criando ainda mais um chão retinho, tá? Então, ó, dando esse efeito. Ó, passou muito aqui, eu não quero. Então, vem na borracha e apaga só aquele cantinho ali e fechou. Ctrl menos para dar uma olhada. Perfeito. Bruno, achei muito escuro a sombra. É a seguinte, quanto mais perto a sombra está do objeto, mais ela tende a ser escuro, né? Mas se você achou muito escuro, é só você vir aqui em opacidade, ó, e diminuir um pouco, tá? Aqui você também tem o controle aí dessa sombra. Mas para mim está perfeito assim. Então vamos agora para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? O próximo passo agora seria a gente trabalhar o filtro de câmera RAW do nosso hambúrguer, tá? Você pode trabalhar agora ou pode trabalhar de início, fica a sua escolha, tá bom? Eu gosto de trabalhar quando eu posiciono eles, porque aí eu tenho mais noção. Mas vamos lá, eu clico aqui no nosso hambúrguer aqui, que vai ficar mais exposto, né, maior, e vou aqui em filtro de câmera RAW. E agora eu vou trabalhar na parte de textura dele, tá? Vem aqui em básico, textura eu aumento, daqui um zoom, só você, ó, a lupinha, é só você pressionar aqui o botão esquerdo do mouse, tá? E mover que vai ter essa lupinha aí para você também. Então a textura, a claridade e desembaçar. O contraste eu vou diminuir um pouco para não ficar tão escuro. Então aqui, show de bola, vou vir aqui em detalhe. Também vou aumentar a nitidez, tá? Quero uma coisa bem nítida mesmo, que é o segredo das artes ficar tão viva, né? Então, ok. Pronto, show de bola. O que eu não gostei, ficou um pouco escuro. É só você voltar lá e fazer essa correçãozinha, tá? Não tem problema algum. Ó, vocês veem como é teste. Eu fiz o efeito, achei muito escuro. Eu vou aqui em contraste e vou diminuir mais um pouco, para ficar um tom mais claro. Então, ok, pronto, clareou mais um pouco, já melhorou. Agora eu vou vir aqui nesse de trás e vou fazer a mesma coisa, tá? Então, ó, vou vir aqui nesse, vou aumentar a textura, a claridade, e desembaçar, o contraste eu vou diminuir um pouco, para tirar um pouco do efeito escuro, nitidez também, aqui tá top. Esses de trás aqui é só para fazer um efeitozinho mesmo, porque o que vai aparecer é esse da frente, tá? O que vai chamar a atenção realmente é esse da frente. Então esse aqui também, nitidez, o básico, vou aumentar a textura, claridade e desembaçar um pouco. Ok, tudo certo com os nossos hambúrguer. Para mim tá perfeito, já já a gente vai colocar outros efeitos e aí vai também fazer a diferença, tá? E agora o nosso próximo passo é tirar aqui essa linha do nosso background, tá bom? Então vamos aqui, camada do fundo, criar uma máscara aqui, ó, nessa opçãozinha. Criei uma máscara, agora eu vou vir novamente com o pincel macio, tá? E vou aqui tirando, ó, bem levemente. Quando você vai passando bem levemente, essa linha ela vai desaparecendo, tá? Olha só, algo que estava bem duro já está bem macio, né? Nem parece que é duas imagens, parece uma imagem mesmo, uma só imagem, uma única imagem. Então, olha só, show de bola. Tirei a linha aqui
Já integrei uma imagem com a outra. E agora vamos prosseguir para os efeitos. No fundo, como eu gosto de trabalhar com um fundo infinito, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, abaixo de todas as camadas, menos dessas duas aqui, que é o background principal que está aparecendo, né? E vou criar uma nova camada, tá? Uma nova camada aqui foi criada. E agora eu vou vir aqui no pincel macio novamente, a gente utiliza muito para fazer os efeitos, pelo menos eu. Vou aumentar e vou dar um clique lá no fundo, ó. E aí é como se realmente tivesse uma luz lá do fundo batendo aqui na parte de trás do nosso hambúrguer, tá? E eu vou tirar aqui de normal e vou procurar uma coisinha legal. Se eu não achar, eu deixo no branco mesmo, tá? Eu acho que o branco vai ser o melhor mesmo. É, o branco foi o melhor. Então deixa aí o branco mesmo. Show de bola. Agora vamos aqui para a parte da lateral, né, dos efeitos. O que é que eu vou trazer para cá? Eu vou trazer um efeito que eu gosto muito de utilizar, que ele é bem real, que é esse efeitozinho aqui, ó, de desfoque de luz. Ele é bem top de utilizar e ele deixa bem real mesmo a luz, que já já a gente vai utilizar também aqui, tá? Então olha só, deixei ele aqui. Agora esse sim a gente tira de normal e vamos testando aqui. Divisão fica bem top, mas fica muito claro. Sobreposição também não. O que é que eu vou fazer? Ctrl T novamente, vou aumentar ele aqui para mim ter mais uma noçãozinha de cor. Olha só, pronto. Agora vamos procurar aqui. Procurando, testando. Qual é que a gente utiliza? Ó, sobreposição linear ficou bem clarinho, não foi? Mas foi a melhor, que ficou melhor aqui no na nossa arte. Então o que é que a gente vai fazer? Já que ficou clarinho, a gente vai apertar Ctrl J e vai, ó, ficando mais forte, tá vendo? E aí ficou mais forte porque a gente duplicou, né? Triplicou, na verdade. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos botar aqui em grupo. Selecionou aqui a camada do foco de luz, pressionou Ctrl e vai selecionando nas outras. Depois de selecionar, Ctrl G para criar o grupo. E agora foi criado o grupo do desfoque, tá? E agora se eu pegar esse grupo, Ctrl T, vai selecionar ele todinho, ó. E aí você pode aumentar, diminuir, tá? Você que sabe. Então, ok, show de bola. Agora a gente vai trabalhar também nos efeitos aqui que eu vou trazer para vocês das tomates. Então, ó, eu vou trazer aqui as tomates para a gente fazer esse efeito. Tá vendo que o fundo dela é sólido? Então você pode vir aqui, ó, e utilizar a ferramenta de varinha mágica, tá? Então, ó, selecionou só o fundo sólido, porque o Photoshop é uma ferramenta inteligente e ele sabe ali identificar o que você quer utilizar ou não. Então, ó, delete. Mais uma vez, estava em um objeto inteligente. Então, ó, clica com o botão direito, rasteriza a camada e agora delete. Pronto. Agora as duas tomates estão juntas, né? E eu quero utilizar uma de um lado e outra do outro. Então, o que é que a gente faz? A gente vem aqui novamente na ferramenta de laço poligonal e a gente vai contornar alguma tomate, isso aqui que está de baixo mesmo, e apertar delete novamente e retirar ela. Já já a gente duplica essa aqui. Então eu vou posicionar essa tomate bem aqui, ó. Então Ctrl T, rotacionar aqui, ó. É só levar o mouse até aqui essa parte, esse triângulozinho de cima ou do lado. Quando aparecer essa setinha puxando para um lado para o outro, você rotaciona, tá? Então, ó, vou rotacionar, colocar bem aqui. Pronto, show de bola. Agora, como é que a gente vai fazer para multiplicar? Antes de multiplicar, eu acho melhor a gente já colocar o efeito aqui que a gente vai colocar de movimento. Bruno, como é que faz esse efeito de movimento? Simples e fácil. Vem comigo aqui, ó, em filtro, está selecionada a camada da tomate, né? Desfoque, desfoque de movimento. Olha só. Só que tá vendo essa bússolazinha aqui? Ela está girando para lá. Então é como se a tomate estivesse caindo para lá. Vocês lembram que eu falei que sempre esses efeitos é para trazer ainda mais ênfase para o nosso produto principal, que é um efeitozinho simples, mas para trazer sempre ênfase para aqui para o nosso produto principal. Então eu vou rotacionar aqui a tomate não, a bússola, e vou deixar
a tomate caindo realmente para o lado de cá, tá? Que aí fica bem melhor. Então vou diminuir aqui. Aqui você tem um controle, tá? Eu quero, ó, quanto mais você puxa, mais ela vai ficar com efeito de movimento. Eu quero bem aqui, mais ou menos. Pronto, aqui tá ótimo. E agora Ctrl J, tá? Ctrl J e Ctrl T para a gente levar aqui também a tomate para o outro lado. E agora você vai clicar com o botão direito, tá? Selecionado esse retângulozinho, botão direito, e virar horizontalmente. E agora a gente tem duas tomates caindo para a mesma posição. Deixa ela bem aqui. Show de bola. E essa aqui um pouquinho mais para cima, essa aqui um pouco mais para baixo. Perfeito. Agora a gente vai colocar o efeito de luz roxo, né? Um efeitozinho aqui de luz para dar ainda mais ênfase aí, trazer mais luzes para o nosso projeto, tá bom? Então, ó, vou criar aqui uma nova camada. Vou vir aqui com o pincel. Vou aqui no retângulozinho. Pegou o conta-gotas. É só você dar um clique aqui na cor roxo, que ele vai selecionar. E agora a gente dá um clique aqui, ó. Aumenta o colchete e dá só um clique de um lado e um clique do outro, tá? Com um pincel macio, tá, gente? E aí tira do normal. E agora a gente vai aí procurar um modo que fique realmente um efeito de luz. Ó, divisão ficou bem efeito de luz, mas sobreposição linear eu achei melhor. Olha só, antes e depois, tá vendo? Já dá uma ênfase mesmo. Já traz luzes, né, para o nosso projeto. Eu acho isso muito top. Muito top trabalhar com luzes. Dá um realismo muito grande. Então, depois de ter feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pouco o fundo, a cor do fundo. A cor não, o desenho do fundo, tá? Dessa primeira imagem que a gente colocou. Por quê? Porque eu não quero que ela chame tanta atenção. E aí vem o segredo da gente trabalhar com o background aqui na cor roxa. Porque aí quando eu tirar, vocês nem vão perceber muito, ó, que eu estou diminuindo. Porque tem uma cor roxa integrada no fundo, tá vendo? Mas ela diminui. Então, até aqui, tudo ok. Agora a gente vai para a parte aqui do nossos hambúrguer, para a gente já finalizar aqui e deixar tudo prontinho o nosso hambúrguer. Então, o que é que a gente vai fazer? Para trazer um tom mais de amarelo, de fogo, né, de comida, o que é que eu gosto sempre de fazer? Trazer esse efeitozinho aqui, ó, de faísca. E aí eu centralizo bem aqui, deixa eu puxar aqui para a prancheta, puxo aqui para dentro, foi. E aí eu centralizo bem aqui, e o que é que eu faço? Eu tiro do modo normal e vou procurando algum modo aí que fique bom para a gente utilizar. Ó, esse modo de divisão é top, mas vamos ver se a gente encontra outro. Sobreposição linear também deu muito bom. Acho que vai ser essa mesmo, sobreposição linear. E aí para a gente retirar novamente aqui ó, essa linha, né, para pegar somente no nosso hambúrguer, o que a gente vai fazer? Criar aqui ó, uma máscara. Ó, criei duas. Ctrl Z é só uma. Seleciona a máscara aqui. Vem com o pincel macio novamente. Sempre gosto de trabalhar nesse modo porque aí depois você pode contornar caso você faça algum erro, tá? Você pode aqui, ó, tipo excluir, desabilitar, desativar a máscara, entende? Então eu gosto sempre de trabalhar com máscaras. Porque qualquer coisa é só excluir ou desabilitar. Então, ó, tirando aqui o que eu não quero pegar realmente só no hambúrguer. E aí vocês podem ver que ficou uma cor bem clarinha, né? Mas o que é que você pode fazer novamente? Ctrl J. Ctrl J. E aí você escolhe quão vivo você quer que fique, tá? Ó, pegou aqui um pouco uns efeitozinhos, então eu vou deixar só no 2 mesmo. E vou diminuir, ó, os dois, tá? Para não ficar esse efeito de fundo feio. Que eu quero dar só realmente uma ênfase aqui no nosso hambúrguer. Então aqui você já consegue ver que eu trouxe luz para o hambúrguer, né? Então, o nosso próximo passo agora é trabalhar nessa parte aqui de baixo, que eu trouxe um personagemzinho que se refere muito aí ao desenho, né? Então é o seguinte, o que é que a gente vai fazer? Ó, essa luz aqui está passando um pouco, eu já não gostei dela, mas já a gente mexe nela, tá? Eu sempre fico analisando, fazendo aqui a arte e analisando.
Já já a gente mexe para deixar melhor aqui esse foco de luz, tá um pouco artificial. Mas vamos lá, vamos para o passo aqui dos personagens. Trouxe aqui a imagem que eu utilizei, tá? E aí, nessa imagem, o que é que eu vou utilizar novamente? Vou lá aqui em propriedades, é porque o meu aqui tem o atalho, mas é lá em propriedades para retirar o fundo, removedor de fundo rápido. Vou rasterizar novamente, que você já sabe como é que faz. E aí eu vou aqui em propriedades, tá? Ações rápidas, propriedade removedor de fundo e vou aplicar. Pronto, perfeito. O Photoshop mais uma vez selecionou aquilo que a gente não quer utilizar, selecionou somente aí os nossos personagens, tá? E aí se você quiser fazer algum ajuste, porque sempre tem algum ajuste para ser feito. Eu vou fazer aqui também Ctrl mais para ter mais precisão, tá? Ctrl mais e aí vou selecionar não a máscara, vou selecionar aqui o que eu quero fazer e vou rasterizar. Com o botão direito novamente do mouse, rasterizar a camada. Opa, saiu aqui, voltou. Pronto. Ctrl mais para ter mais precisão. E aí eu vou vir aqui, ó, na ferramenta de laço poligonal, tá? Ctrl mais e eu vou retirando aqui essas partes em branco, ó. Só retoquezinho mesmo, pequeno, faz nem diferença, mas eu gosto de fazer, né? Buscar sempre, quanto mais perfeito, melhor. Ó, essas partezinhas aqui branca, aqui ó, vou só contornando com o laço poligonal, selecionei, fechei aqui a seleção, delete, pronto. Pra mim aqui tá perfeito, show de bola. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui o personagem bem aqui, tá? Perfeito. Deixa ela um pouquinho mais aqui. É como se ela estivesse querendo comer o hambúrguer e a amiga dela estivesse levando ela pelos pés. Então, show de bola. Casou perfeitamente essa imagenzinha. Agora eu vou criar uma sombra aqui, né? Para deixar realmente aqui o nosso personagem encostado com o nosso chão. Então, ó, em mais aqui, cria uma nova camada. E agora eu vou vir com o pincel macio novamente. Nosso adorável pincel macio. Vou botar na cor preta, tá? Vou diminuir. Vou apertar Ctrl mais para ter mais precisão. E vou fazer o seguinte, ó. Vou passando bem levemente. Bem levemente mesmo. Pronto. Ó, aqui eu não quis. Ctrl Z. Diminuir aqui, ó, para passar um pouquinho nas perninhas dela, que são pequenininhas. Eu vou aqui na borracha e vou tirar essa sombra um pouco daqui. Pronto. Perfeito, perfeito. Olha só um detalhe pra gente também organizar aqui. Reajustar. O pé dela tá um pouco com um detalhe branco, né? Ficou uma coisa nada a ver. Então, ó, clicou na camada. Ó, novamente aqui em laço, né? Ferramenta de laço poligonal. Ctrl mais. Vou retirando aqui a parte branca. Pronto, contornei. Delete. Show de bola. E aí, ó, perfeitamente. Tá perfeito. Pronto. Essa parte do nosso personagem está ok. Fechou. Se você quiser, você pode também colocar um efeito de desfoque de superfície para não ficar tão esses granuladozinhos aqui. Então é só você vir aqui em filtro, desfoque, desfoque de superfície e aí, ó, dá uma limpada, tá? E como são desenhos, ainda ajuda mais. Não fica uma coisa tão artificial. Então é só você aumentar ou diminuir aqui, tá? E o raio também, se aumenta ou diminui. Então, ok, para mim tá perfeito, ó, já tirou aqueles granuladozinhos. E agora vamos para a parte final, né? Agora vamos para a parte aqui, onde tem um texto e a logo. Sim, vamos organizar também aqui o nosso foco, né? Para não ficar tão artificial. Selecione aqui o grupo do foco, Ctrl T. Vou aumentar aqui, vou puxar mais um pouco para dentro, para esses raios ficar desaparecido mesmo, porque ele está trazendo um tom de artificial para o nosso projeto. Então eu vou deixar somente a luz mesmo, tá? Então perfeito. Agora eu vou trazer aqui a logo da empresa, tá? Essa arte é uma empresa real, tá bom? Não é uma arte fictícia, é uma empresa real mesmo. E aí eu vou colocar aqui a logo deles.
uma empresa que está inaugurando no Rio de Janeiro. Então é um cliente meu mesmo, que eu estou trazendo passo a passo aí para vocês. Então, ó, a logo dele, colocar bem aqui, né? Divertida Burger. E agora a gente vai utilizar o texto aqui nessa parte, tá bom? Para a gente ir aí para a parte final, para os ajustes final, tá bom? Vou pegar aqui o texto, criar uma nova camada, uma máscarazinha aqui. E aí eu vou pegar o texto, dar um clique e vou colocar, ó, já está em Anton, né? Mas a fonte que eu estou utilizando é a Anton, tá? Então, a frase que ele colocou foi o seguinte: divertido mesmo coloquei aqui para a parte de baixo, fazer a distribuição do texto, é comer gostoso. Tem uma ligaçãozinha aí, né? Um hambúrguer com o nome da empresa dele. Então, essa parte de cima, vou selecionar aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, selecionei só essa parte de cima e vou mudar aqui a cor para branca. Essa de baixo eu não vou deixar roxo. Vou selecionar ela e vou mudar aqui, dar um clique e vou mudar aqui, ó, com nossa ferramenta de conta-gotas para a cor azul, tá? E aí eu vou tirar do modo normal e vocês vão ver que como o branco é neutro, ele não vai mudar, só quem vai mudar é essa cor aqui de baixo. Ele vai integrar com o fundo. Então, ó, tira de normal. Vamos procurando um aqui em top. Aqui. Não. Pronto, selecionei aqui o sobrepor. Olha só, ficou integrando o texto com o fundo, né? Então, agora vamos para os próximos passos. Já estamos finalizando, tá? Olha só o resultado que está dando. Agora vamos só para os ajustes finais, tá? Olha só, esse hambúrguer eu estou achando um pouco grande ele. Então, eu vou selecionar aqui os hambúrguer. Aqui é também o efeito, a sombra. Ctrl T. Ok. E vou diminuir um pouco. Vocês podem ver que sempre vai haver esses testes, tá? Sempre vai haver esses testes. Você acha um detalhe grande, você diminui, então por isso que eu digo que é retoque finais de finalização de arte. Então, ó, Ctrl T, que eu estou achando um pouco ele para baixo, está aqui, ó, centralizado no meio, tá vendo como melhorou? Então, esses são retoques que você sempre vai fazer durante a sua arte, tá? Isso é tranquilo, ou no começo, ou no meio, ou no final, sempre vai acontecer. E aí, ó, tô vendo que apareceu mais aqui o nosso detalhe do fundo. Ó, tô corrigindo com vocês para vocês verem que acontece, tá? Que acontece e é só você utilizar aí seu conhecimento para retocar tudo. Então, ó, utilizei aqui a camada que é do pincel macio para esconder, né, esse fundo aqui. E aí só fiz um retoquezinho e fechou. Olha só, tá vendo como tá um resultado já top? Então, diminuir aqui o hambúrguer. Tudo certo, agora eu vou vir aqui na faísca, pressionou Ctrl, selecionar de cima, Ctrl T, agora para redimensionar, e eu vou botar as faíscas mais ou menos aqui, ó. Show de bola. E agora para a gente finalizar a nossa arte, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar tudo, tá? Para a gente ir já para o filtro de câmera RAW final, tá bom? Então, ó, Ctrl, Alt, Shift e pronto, agrupei tudo, agora vamos para o filtro de câmera RAW. Filtro de câmera RAW. E agora vamos fazer aqui os ajustes finais, tá? O que é que eu gosto de trabalhar sempre aí, vocês que acompanham as aulas, sabem disso, que é aqui, ó, textura, claridade e desembaçar. Essas ferramentas para mim são poderosas, tá? Substitui muitas outras que nem precisa mexer quando você utiliza essas aqui. Então, ó, vou aqui em detalhe, nitidez. Aqui eu diminui um pouco a contraste para não ficar tão escuro, efeito estranho, ficar um pouco natural, né? Então, ó, aqui para mim tá ótimo. Ok. Pronto, depois da gente utilizar aí o nosso efeito de filtro de câmera RAW, tudo certo, tudo ok. Essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Então é o seguinte, antes de você finalizar, os materiais vai estar aí na descrição.
coloque em prática, me marque, mandem feedback lá no meu Instagram, tá? Que também está aí na descrição. Arte finalizada, bons estudos aí para vocês, tamo junto, valeu!